Olá, pessoal. Eu sou a professora Aline, professora da disciplina de Ciências. E na aula de hoje a gente vai falar sobre o conteúdo que são um grupo de animais é, classificados como mamíferos. Então, o tema da aula de hoje é mamíferos. Para iniciar nossa aula, nós precisamos compreender algumas características dos mamíferos. Primeira coisa delas é que os mamíferos, eles são animais vertebrados. Isso significa que eles apresentam coluna vertebral. Eles são animais vertebrados que respiram através de pulmões. Só que diferente dos outros vertebrados, os mamíferos eles vão apresentar pelos na superfície do corpo e, além disso, estruturas chamadas de glândulas mamárias, que são responsáveis pela produção de leite, que vai nutrir aquele filhote do mamífero durante as primeiras fases, durante as primeiras etapas de sua vida, durante o período inicial da sua vida. Então, os mamíferos eles respiram por pulmões, têm pelos na superfície do corpo e estruturas chamadas de glândulas mamárias que produzem o leite responsável pela nutrição dos filhotes. Os mamíferos, eles podem se locomover de diferentes formas. Eles podem andar, como no caso nós seres humanos. Eles podem também saltar, como no caso dos coelhos. Eles podem também voar para se locomover, ou eles podem, na sua locomoção, utilizar o nado, a natação, como um processo de locomoção, como forma de locomoção no ambiente onde ele vive, como no caso dos golfinhos. Nos mamíferos, a reprodução utiliza um processo de fertilização chamado de fertilização interna. E nós já estudamos em aulas anteriores que nada mais é do que uma fertilização que ocorre dentro do organismo. Nos mamíferos, o embrião que dará origem ao filhote, ele se desenvolve em uma bolsa repleta de líquido, certo? E essa bolsa, dentro dessa bolsa, existirá, então, a transferência de oxigênio para aquele filhote se respirar e de nutrientes para a sua alimentação. Essa transferência de oxigênio e nutrientes para a alimentação do embrião é feita através de uma estrutura chamada de placenta. Por isso que esses mamíferos eles são chamados de mamíferos placentários. Então, através da placenta, existe a transferência de oxigênio e nutrientes para o embrião. A placenta ela é formada tanto por células da mãe, como também por células do embrião, que dará origem, então, ao filhote que está sendo formado. Através da placenta, também existirá a eliminação de substâncias que não precisam estar dentro daquele embrião e também a eliminação de gás carbônico. Então, a placenta é um órgão responsável por essas funções. Aqui na imagem, a gente consegue observar um caso de um mamífero, que é o ser humano, né? E aqui dentro da bolsa, repleta de líquido, e sendo nutrido e recebendo oxigênio através da placenta. Na imagem a seguir, nós também temos exemplos de mamíferos placentários, que no caso são o elefante e os golfinhos. Observem que eles estão se desenvolvendo dentro de uma bolsa com líquido e existe a ligação deles através da placenta, que faz a transferência de alimentos e também de oxigênio para esses animais. Em alguns casos, os mamíferos eles não possuem essa estrutura de placenta. E aí o que é que acontece? Em alguns mamíferos, os filhotes eles saem do corpo da mãe antes de completar o seu desenvolvimento. Nesse caso, eu vou ter o exemplo do canguru. No canguru, o filhote de canguru, ele vai sair de dentro do organismo materno antes de completar o seu desenvolvimento, vai se agarrar aos pelos da mãe e vai ser direcionado a uma bolsa de pele que está no abdômen da mãe, que é chamada de marsúpio.
Essa bolsa de pele, que é o marsúpio, dentro dela é possível encontrar as glândulas mamárias, que irão fazer a alimentação desse filhote de canguru dentro do marsúpio até que ele complete todo o seu desenvolvimento e possa, então, se desenvolver bem fora do aconchego da mãe. Então, esses mamíferos que têm o marsúpio, essa bolsa de pele, onde o filhote irá se desenvolver, são chamados de mamíferos marsupiais. É o caso do canguru, como está sendo mostrado aí na imagem. Existem outros, um grupo menos comum de mamíferos, que são os mamíferos produtores de ovos. No caso, esses mamíferos que produzem ovos, eles são chamados de mamíferos monotremados. Um exemplo de mamífero monotremado é o ornitorrinco. O ornitorrinco, que está sendo mostrado na imagem, ele é um mamífero que apresenta pelo na sua superfície e, além disso, ele tem uma estrutura semelhante a um bico. Os ornitorrincos, eles costumam produzir de 1 a 2 ovos que vão ser chocados em um ninho de folhas. Quando esses filhotes eles saem dos ovos, eles irão se alimentar do leite produzido pela glândula mamária da mãe, lambendo então esse leite e aí utilizando esse leite como fonte de energia nos primeiros momentos da sua vida. Então, os mamíferos monotremados são os mamíferos produtores de ovos, como, por exemplo, o ornitorrinco. Vocês já devem ter utilizado ou ter visto sendo usado em algum momento da vida de vocês um termômetro para medir a temperatura corporal. Esse termômetro, ele vai dizer qual seria a temperatura do seu corpo e aí se essa temperatura está dentro do normal ou não. Em nós, seres humanos, a temperatura corporal considerada normal, ela vai até cerca de 37,5. Temperaturas muito altas, normalmente elas mostram a presença de algumas doenças. Então, por isso que normalmente a temperatura do corpo ela é medida. Sabendo da questão da temperatura do corpo, vamos compreender que existem animais que são chamados de homeotérmicos, são aqueles que têm a temperatura regulada pelo próprio corpo. Como nós, seres humanos, a nossa temperatura normal ela está em torno até de 37,5. Então, nós temos esse controle da temperatura do nosso corpo. Vários outros animais também são ameotérmicos, ou seja, a temperatura do corpo ela permanece constante, ela é controlada pelo próprio organismo. Então, aí na imagem vocês conseguem ver vários exemplos de animais homeotérmicos e, normalmente, para manter o corpo aquecido e com essa temperatura dentro do normal, os animais homeotérmicos, eles costumam utilizar os alimentos como fonte de energia. Então, através da alimentação, eles retiram a energia que é necessária para manter o corpo deles aquecido e com a temperatura constante pelo próprio corpo. Os animais chamados de pecilotérmicos são aqueles animais em que a temperatura do corpo ela varia de acordo com o ambiente. Isso acontece porque a temperatura do corpo deles é regulada pelo ambiente. Então, por exemplo, essa tartaruga, ela pode apresentar uma temperatura maior ou menor, dependendo do ambiente onde ela está. Se é uma época mais quente, a temperatura será mais quente do corpo dela. A temperatura será mais fria. Então, isso irá acontecer, esse controle da temperatura dela é feito através do ambiente. Então, com essas informações, nós terminamos o conteúdo de mamíferos e mais orientações sobre o assunto podem ser encontradas no plano de estudo que foi enviado. Então, vocês vão encontrar também informações sobre os dias e horários em que eu estou disponível tanto para a retirada de dúvidas como para o recebimento das atividades. Não deixem de entrar em contato comigo e nem deixem de fazer a atividade, pois isso é muito importante para a aprendizagem de vocês e para
composição da nota de participação dessas aulas remotas. Então, entre em contato comigo, um abração e até a próxima aula.